Pois, esta fotografia tem uma particularidade, é que eu não me lembro dos meus pais com esta idade. Estou eu aqui com o meu pai médico, a minha mãe, o meu irmão Mário, que tem mais de 16 meses que eu, e eu penso que aqui tenho um ano e pouco. Não me lembro, eu só me lembro do meu pai aos 11 anos ou aos 12 anos, foi quando fui vê-lo à Índia, porque ele teve o serviço militar e depois ficou lá, e eu deste período não me lembro, mas estou eu, o meu irmão, e a minha irmã ainda não terá nascido. Eu penso que a minha mãe está grávida já da minha irmã, porque a minha irmã Graça, e foi a primeira bailarina da Gulbenkian, ela nasceu também com uma diferença para mim de 18 meses. Aquilo foi tudo muito seguido. E, portanto, estou aqui na varanda com o meu pai, antes de ir para a Índia. O meu pai, penso, foi para a Índia uns meses depois, ou pouco tempo depois disto, fazer como miliciano médico o serviço militar. Depois gostou tanto que já não voltou, não é? Só voltou quando aquilo acabou. Só voltou em 61, ou quando houve a invasão. E penso que isto é na varanda da nossa casa da Rua Nova da Piedade, onde eu nasci, não é? Porque todos nós nascemos em casa, nessa época, e no dia 26 de janeiro de 1949, que foi quando eu nasci. Que saudades eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta como eu. Como é bom, meu Deus, morar assim num primeiro andar, a cantar vindo do céu. Chama-se Eduardo Manuel Barroso Garcia da Silva e nasceu em Lisboa, como já acabou de dizer, a 26 de janeiro de 1949. Filho de médico e de engenheira química, escolheu a profissão do pai, sendo considerado um dos mais reconhecidos cirurgiões na área da cirurgia hepatobiliopancreática. Se escolheu a profissão do pai, foi escolhido à nascença como sócio do Sporting Clube Portugal. É sobrinho de Maria Barroso e, por afinidade, de Mário Soares. Teve 2 irmãos, o realizador Mário Barroso e Graça Barroso, bailarina já falecida. Frequentou o externato lar da criança, teve de repetir a 4ª classe e ali fez um amigo para a vida, Marcelo Rebelo de Sousa. Para além da sua atividade científica, tem também vasta obra literária, com diversos livros publicados, desde Coragem, Eduardo, até Coração ao Pé da Boca, Memórias de um Cirurgião. São estas características que o tornam uma personagem fascinante, porque emotivo, polémico e sem papas na língua. Que o digam os seus comentários desportivos na televisão, onde se diz ter sido também um precursor. Gosta muito de comida portuguesa, em especial o cozido, mas não come iscas nem rins. Compreende-se. Não será cirúrgica a conversa que vamos ter e muito menos haverá fora de jogo. Eduardo Barroso vai entrar no jogo de diálogo aberto. Eu sou o Júlio Isidro e esta é a Geração 40. Os meus convidados nasceram nos anos 40 e cresceram com os racionamentos e a sombra da Grande Guerra. Passaram num país fechado a uma Europa aberta. Assistiram ao avanço da tecnologia e hoje são testemunhas do advento da inteligência artificial. O mundo mudou muito, mas terá mudado muito para melhor? É isso que vamos tentar perceber neste podcast. Bem-vindo à Geração 40. Tem mais alegria. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, vamos começar a conversar para já, por causa de um problema da sua carreira de estudante. Então, repetiu a 4ª classe, por que razão? Bem, é um prazer estar aqui ao pé de si. Gosto muito de si, há muitos anos. Não temos contacto próximo, mas eu tenho por si. Porque é que me perguntou Porquê é que repetiu a 4ª classe? Pois, não era porque fôssemos os dois, repeti eu e o Marcelo. Porque
na altura, eu penso que isso se manteve depois vários períodos. Era preciso fazer, para se fazer a 4ª classe, era preciso fazer os 9 anos, ou os 10, já não me lembro, Os 10, até ao fins de setembro. E quer o Marcelo, que é de 48, de dezembro de 48, 12 de dezembro de 48, e eu, 26 de janeiro de 49, não tínhamos essa embora fôssemos alunos, e éramos alunos brilhantes, tem que ser a verdade, não nos deixaram fazer o exame, tivemos que esperar um ano. E há uma particularidade muito engraçada, é que a minha mãe foi meter uma cunha ao Marcelo, foi-lhe fazer um pedido, não é? Diz, porque ele era na altura o secretário de Estado da Educação, subsecretário de Estado, não se dizia secretário de Estado, e ele podia permitir que fôssemos fazer uma exceção. E ele disse à minha mãe, que a minha mãe contava sempre isso, que ele tratava a minha mãe por Fernandinha, disse, Fernandinha, eu não posso fazer isso. Se fosse só o teu filho, eu até achava que, estando ele preparado, eu podia dar essa autorização, mas é que se eu autorizar o teu filho, autorizo o meu. E isso está fora de questão. E, portanto, nós tivemos que repetir a 4ª classe. Marcaram passo, portanto. Marcámos passo, mas foi um ano fantástico no Lar da Criança, cimentou a nossa amizade para a vida, porque nós até dávamos explicações aos outros colegas, está a ver, aos outros Pois meninos. já estavam preparados, não é? Estávamos preparados. E depois fizemos o exame de admissão, quando nos permitiram. Portanto, não foi por ser mau aluno, foi porque... Está esclarecido. E este pedido, que hoje em dia seria um escândalo, dizer, mas a sua mãe foi fazer um pedido, foi fazer um pedido, foi fazer perguntar se era legítimo, olha lá. E hoje em dia isso é possível. É possível também com... Não, hoje... hoje... E não é com pedido, não, mas é hoje, oficial. não, eu penso que no outro ano já foi possível haver exceções. Agora, naquele ano não houve. E teve que ficar. Falei várias vezes disso com o pai Baltazar, com o pai do Marcelo. Falei várias vezes disso, porque no fim da vida nos aproximámos muito. Eu e os pais do Marcelo, que era a Maria das Neves, que era o Dr. Baltazar. E várias vezes lhe falei nisso. E eu acho que aquilo foi bonito, não é? Ele não deixou o Eduardinho fazer a 4ª classe, porque isso ia também beneficiar o filho, e isso para ele estava fora de questão. Não podia ser. Olha, porque o Lar da Criança, que era obviamente uma escola de elite, numa fase em que a sua mãe tomava conta do lar e de 3 crianças, porque o Lar da Criança da Bem-vinda à Vila de Melo é também uma memória sua, particularmente porque lhe deve eternamente também um favor. Não, da Berta à Vila de Melo. Berta. Era a Bertinha. Não, nunca soube porque é que era uma escola ao pé de nossa casa. Nós vivíamos na Rua Nova da Piedade, ali entre a Rua de São Bento e a Praça das Flores. E o Lar da Criança era na Rua ali na Rua Almeida Brandão. Portanto, eu acabei por, nesse ano final que se repetiu, eu pedi à minha mãe se me deixava ir a pé. Em vez de ir na carrinha do colégio, se me deixava ir a pé. E de facto, era uma escola privada. Desde que o meu pai foi para a Índia, aquilo, sob o ponto de vista da relação deles, estourou tudo, não é? Mas mesmo da parte económica, a minha mãe queixava-se muito que o meu pai não era certo nos dinheiros que me dava para casa. No envio da mensalidade. Enfim, aquelas coisas que me dava para casa. E, portanto, quando foi preciso pôr a minha irmã também no lado da criança, porque ou estávamos os 3 ou não estava nenhum, a minha mãe terá falado com a Bertinha e lhe disse, olha... Bertinha, minha mãe não tratava a Bertinha por Bertinha, quem tratava era eu. Mas eu não posso ter aqui os 3 filhos, é demasiado caro para nós, e portanto, e a Bertinha terá perguntado ao Fernanda, mas 2 e tal, e então ela disse, não, então o Eduardinho, tu não tiras ninguém, continuas a pagar a mensalidade dos 2 e o Eduardinho ficou de borla no Lar da Criança, mesmo na repetição. Eu fiquei de borda no Lar da Criança. Que memórias é que tem do pós-guerra? Porque nasceu já 4 anos depois do final da guerra. Eu lembro no Lar da Criança que a primeira coisa que eu me lembro de política no Lar da Criança foi quando se fez uma coleta também para os alunos darem uns dinheirinhos para ajudar os meninos da Hungria, da invasão da Hungria. E eu lembro-me que nós contribuíamos com um certo dinheiro e a minha mãe, eu fui pedir à minha mãe também que se podíamos levar um bocadinho de dinheiro. Não me lembro nada de viver esse período do pós-guerra com consciência, não.
Mas lembra-se, contudo, portanto, da entrega de Goa da Mão e Dio à União Indiana. Isso lembro-me porque eu estive lá nesse ano. Portanto, eu fui passar as últimas férias de verão com o meu pai, com o meu irmão Mário. A minha irmã Graça não foi. Foi o Mário e eu. O Mário, aliás, foi 2 vezes. Eu só fui uma vez. No ano em que houve a invasão. Eu estive de julho, agosto e setembro. E a invasão foi em dezembro. Portanto, já aquilo era muito tenso. E eu lembro-me perfeitamente de que aquela viagem esteve em dúvida. Porque o meu pai sabia a realidade local, sabia-se que a invasão, ou se resolvia aquilo bem, ou havia uma invasão, e o meu pai terá dito à minha mãe que não queríamos que fôssemos. E a minha mãe dizia logo, é porque queres ter aquela vida, enfim, sem os filhos. Mas acabámos por ir. Portanto, logo começaram as férias, tivemos 3 meses em Goa. E foi nessa altura que conheceu bem o seu pai. Não, foi que conheci. Foi nessa altura nem que bem nem mal conheceu. conheci o meu pai. Lembro-me muito bem do DC-4 estar a aterrar em Goa. E quando aquilo era um DC-4, era um avião... O Skymaster. Depois você sabe de aviões. E com 4 tinha 34 lugares ou 36 lugares. Exato. E para se levantar, os mais gordos, os mais pesados tinham que ir para trás, está a ver? Isso eu lembro-me que só tomávamos conta do nosso lugar efetivo depois daquilo levantar, porque os gordos, os pesados iam para trás para o avião conseguir levantar. E fazia Lisboa, Tunis, Lisboa, Malta, Beirute, Damasco, Karachi, Goa. 24 horas. Peraí. 30 e tal horas. Aquilo ia aos saltinhos. E foi aí que eu me lembro de ver, na pista, um senhor fardado de branco, em calções, aos saltos. Portanto, porque os 2 filhos iam chegar. Foi aí que eu conheci o meu pai pela primeira vez. Não? Esta fotografia que eu lhe mostrei, a primeira vez que eu me lembro de ter visto o meu pai fisicamente foi na Índia. Ora bem, eu disse no princípio que escolheu a profissão do seu pai, que era um conhecidíssimo médico, particularmente na área da tuberculose. Sim, não é? Conhecidíssimo, não sei se seria, porque o meu pai, eu falei com vários colegas do meu pai de curso, Machado Macedo, Gomes Rosa, Rui Rosa, aquela Lara Aires, não sei se ouviu falar de uma médica, sim, também era de curso do meu pai. E todos diziam que o meu pai podia ter sido um médico brilhante. Ele era de facto muito inteligente e tinha uma grande capacidade de relacionamento, só que tinha ali um problema que eu espero que não seja genético ou que não seja cromosómico, não é? Mas tenho algumas dúvidas, que gostava muito de jogar. E o meu pai foi um jogador inveterado e mesmo quando foi para a Índia tinha muitas dívidas de jogo. E, portanto, passou ao lado de uma grande carreira médica por causa desse vício. Aliás, ele morre num dia em que, à vida do Casino de Estoril, onde perdeu bastante. Eu sei que perdeu bastante porque fui ao casino na noite do funeral. Fui ao casino, na noite do velório, eu fui ao casino, até para saber se o meu pai tinha ali algumas dívidas. Maleiros, sabe que nos jogos, muitas vezes os jogadores... Eram aqueles que emprestavam o dinheiro. Sabe, eu fui saber... Foi impecável, foram impecáveis, toda a gente sabia que o meu pai tinha morrido, ninguém me disse que o meu pai tinha uma dívida, se é que tinha, porque eu ia tentar ver se havia ali algumas pessoas que ficaram prejudicadas por causa do meu pai. Toda a gente foi impecável, ninguém protestou. Aliás, ele já era médico quase deles todos, não é? Porque o meu pai depois relacionava-se com aquilo e, digamos que, pagava as suas... Sim, aliás, no ambiente de casino, com toda a gente a fumar, um pneumologista sim. Seria importante. Mas também, no que respeita a jogo, fez uma pequena incursão pelo jogo e depois curou-se. Não, o Eduardo. Não é pequena incursão, não. Eu adoro jogar. Eu não jogo há 30 anos, já há 30 anos. Eu adoro jogar roleta e tive que perceber que tinha que parar, não é? Sobretudo num período, eu tive 2 casamentos e houve ali um período entre o primeiro e o segundo em que eu me vi um bocado sozinho e aquilo, pensei que aquilo podia ser um desastre, porque ir ao casino era uma coisa que eu adorava, ir ao casino, mas não foi, deixei de ir, exatamente porque o meu avô era o mesmo, o meu avô, o pai do meu pai, que foi reitor do Liceu de Goa e depois esteve em Macau, também era um jogador inveterado. E falando da engenheira química, sua mãe, Fernandinha, ela foi campeã de ginástica pelo Sporting Clube Portugal, tinha que ser, é evidente, aos 40 anos. Foi.
ela não era uma grande ginasta, mas faltou para ir ao Sporting, ir a essa competição. Quando a minha mãe já tinha 40 anos, houve uma que se lesionou. E a minha mãe teve que ir fazer era trava olímpica. Trava olímpica. E a minha mãe, o máximo que vi a minha mãe fazer na trava olímpica foi aquelas rodas, não é? Hoje fazem-se aquelas rodas sem mãos, não é? E aqueles mortais. Não, a minha mãe não fazia isso. E fazia muito bem paralelas assimétricas também. E acabou por substituir uma jovem para o Sporting e acabou por ser campeã também, nesse ano. Eu penso que a sua vocação como cirurgião terá começado eventualmente a esventrar, como já disse, as barrigas das bonecas da sua irmã. Não, mas isso são exageros da minha mãe. Porque a minha mãe, quer dizer, eu acho que esventrava os ursos de peluche e as bonecas da minha irmã porque eu tinha-lhe uma raiva enorme. Porque, repara, eu sou filho do meio. O Júlio citou 3 irmãos. Nós éramos 4, porque o meu pai teve também o meu irmão Mário e o meu irmão Zé Manel. Nasceram de mães Fernandas numa altura antes de casar. Isso não vem na sua biografia. Não vem, mas e portanto o meu irmão Zé Manel, querido, que também morreu no dia em que eu lancei este livro. Ele vinha para o lançamento do livro da África do Sul, o meu irmão Zé Manel, e teve um infarto no aeroporto e morreu no aeroporto. Mas portanto, isto vinha a propósito de quê? De desventrar a barriga das... E portanto, você não sabe quem é ser filho do meio, porque os meus pais tiveram o meu irmão Mário, não é? Que fez agora o Lavagante, não sei Exatamente, se Exatamente, um grande filme. O último filme, mas e depois queriam ter o Casalinho. E em vez de sair a Gracinha, logo saí eu, não é? Portanto, fiquei entalado entre o filho primogénito, estava o Mário, e depois veio a Gracinha. Eu fiquei ali e foi, ser filho do meio não é simples. Esse síndrome está contado. Eu é que herdava as coisas todas do meu irmão, o meu irmão fazia as asneiras, era eu que levava, a Gracinha nunca levou uma palmada, eu fartei-me de levar palmadas e assim. E portanto, eu tive esse síndrome do filho do meio, acabei por ironia, veja lá. Mais tarde acabei por ser o filho único, porque o meu irmão, aos 18 anos, exilou-se em França, na altura que se tinha preso, eu penso que na altura estava ligado ao Partido Comunista, isso nunca me explicou muito bem isso, e ele fugiu aos 18 anos para Paris, para a França, para a Bélgica e depois para a França. E a minha irmã foi aos 15 anos estudar balé para uma escola de balé que havia no sul de França, em Cannes, de uma senhora que se chamava Rosella Hightower, que era o top dos tops da dança. E eu fiquei sozinho com a minha mãe. Portanto, acabei por, no fim, com a minha irmã em Cannes e com o meu irmão exilado em França, em Bruxelas e depois em Paris. Eu fui visitar o meu irmão em maio de 68 a Paris. Imagina, eu vivi o pós-maio. Portanto, viu o maio de 68. Claro, vi aquilo, já não foi propriamente no auge, foi logo a seguir, está a ver? Lá está o está a ver. Foi uma época verdadeiramente. Essa eu não posso contar. O que é que me aconteceu nessa visita no pós-maio de 68. Ora bem, depois foi aluno brilhante no liceu, aluno brilhante na universidade e formou-se em medicina. E o seu pai disse-lhe uma coisa que, à primeira vista, ou pelo menos ao primeiro ouvido, poderia ser muito contestável. É que um médico não é funcionário público. Exatamente. Mas eu consegui tirar a seguinte ilação: não é funcionário público porque a missão do médico não é compatível apenas com o salário, com os horários e outras coisas que são obrigatórias, digamos. Sim, o meu pai tinha uma grande disponibilidade. Achava que, quando ele dizia que o médico é funcionário público, tinha a ver com os horários, tinha a ver com a dedicação que se tinha que ter para a profissão. E eu também gostava de dizer outra coisa. Eu sou Eduardo Barroso, de nome profissional. O que é estranho, não é? Porque é o nome do meio, é um não, apelido é do da meio. minha mãe, é o da minha mãe. E porquê é que eu fiquei Barroso e não fiquei? Eu fui sempre Garcia da Silva, no Lar da Criança, no liceu fui sempre Garcia da Silva, nunca fui Barroso. As pessoas... Porque no terceiro ano da faculdade sempre fui delegado de curso, fui sempre eleito do primeiro ao sexto ano delegado de curso. E o professor Horta, Jorge Horta, que era um grande pai da Maria Teresa Horta, que era um grande professor, era um dos nossos mais brilhantes professores da faculdade, uma vez numa aula disse: onde é que está o Garcia da Silva? Então,
que era o de lá de curso, e ele disse, você não pode ser Garcia da Silva, porque toda a gente conhece por Barroso. E foi aí que eu deixei o Garcia da Silva e passei a utilizar o Barroso, porque... E a minha irmã também foi Graça Barroso como profissional, e o meu irmão Mário. Também. Graça Barroso, e o meu irmão Zé Manel também não utilizava o Garcia da Silva, utilizava o nome da mãe. Portanto, o meu pai dizia com alguma graça, vocês são todos um filhos da mãe. Mas eu dizia, o pai alguma culpa deve ter tido. Não é porque não é por acaso que eu tenho 4 filhos, e os 4 filhos, os nomes profissionais nunca foram o Garcia da Silva. Agora, os meus filhos são Garcia da Silva, nem têm o Barroso no nome, e os meus netos são Garcia da Silva, não têm o Barroso. A circunstância de ter o Barroso e o Barroso representar também uma personagem notável da nossa história, Maria Barroso, trouxe-lhe alguma vantagem alguma vez? Eu acho que não. Vou explicar. Eu fui acusado muitas vezes de utilizar o Barroso por causa... Ora, o Barroso até 1974 era um estigma grande. Não é? Portanto, não era brilhante ser Barroso antes do 25 de Abril. E depois já era. Depois fiquei com o nome profissional. Se isso me trouxe alguns benefícios, eu acho que não. Eu acho que não trouxe. Pelo contrário, até me trouxe alguns dissabores. Olha, eu nunca pedi um favor. Eu tive um tio que foi primeiro-ministro e era um tio que gostava muito de mim. Não é? Dos sobrinhos, eu era o único médico, fui médico dele, aconselhei os médicos todos, tive sempre uma grande ligação à família no sentido de aconselhar sob o ponto de vista médico. Eu operei 3 presidentes da República, não é? E fui amigo íntimo de 3 presidentes da República. Aliás, ainda sou amigo íntimo, porque é o atual, de quem vamos ter imensas saudades e que eu adoro, não é? Como um irmão, mais que um irmão, quer dizer, não quero que o meu irmão fique ofendido, porque neste momento só somos 2, mas quando eu digo mais que um irmão é que tenho mais convívio com ele do que tenho com o meu irmão Mário, que continua a viver em Paris e veio a Portugal há pouco tempo. E antes do 25 de Abril, eu nunca fiz um pedido. Eu nunca fiz um pedido profissional aos 3 presidentes. E sobretudo Jorge Sampaio adorava-me também. Sim, foi o médico pessoal de Jorge Sampaio. Não, fui cirurgião. O médico foi sempre o Daniel de Matos, foi uma invenção minha. Fui eu que propus o Daniel de Matos ao meu tio Mário, depois ao Jorge Sampaio, depois o professor Cavaco também quis que ele ficasse, e ao Marcelo também fui eu, porque meti essa cunha para ele continuar no 4º mandato. Ele fez 40 anos de médico da presidência. E, portanto, nunca fiz. Mas outro dia estava a dizer, o Eduardo, eu tens de ter cuidado, nunca fiz, mas eu fiz. É mentira, eu fiz uma vez um pedido. Eu estava outro dia a dizer que foi quando o Sir Roy Calne, que foi o meu formador, quando eu emigrei para a Inglaterra com a minha mulher e nasceu-me um filho em Inglaterra para aprender a transplantação hepática. Fiquei muito amigo cerimonioso desse professor fantástico. Foi em Cambridge. Sir Roy Calne, em Cambridge. E uma vez, ele veio, quando nós fizemos os primeiros transplantes, ele veio a Portugal, a meu convite e do Dr. Pena, e na véspera ele faz-me um pedido inacreditável, que foi: ó Eduardo, há o grande prémio do Estoril, com a hipótese do Nigel Mansell ser campeão do mundo. Em Estoril, tens alguma hipótese de irmos ao Estoril? Isto na véspera. Eu disse, para já nunca fui à Fórmula 1, detestava aquilo e não percebia nada daquilo. Mas depois lembrei-me, espera aí, mas quem vai à Fórmula 1 é o meu tio, como presidente. Então, espera aí, talvez eu consiga pôr o Sr. Roy Calne na comitiva. E assim foi. Simplesmente telefonei ao tio e disse, olha, eu vou-lhe fazer um pedido e tal. Ó, filho, diz lá um pedido e tal. Isso é um pedido banal. Então, claro, qual é o problema de pormos esse grande a quem a gente deve tanto da comitiva para ir ao Estoril ver a Fórmula 1? Só que eu não vou. Eu não vou, portanto tens que falar com o João Diogo Barata, também morreu agora há pouco tempo, que era o chefe da Casa e com o Alfredo, o meu primo Alfredo, que era chefe da Casa Civil, disse, mas comigo, então consegui integrar o professor Calne no estúdio. E foi muito engraçado. Pedido na vida e foi para a Fórmula 1. E foi muito engraçado, porque o professor Calne, quando eu lhe disse, olha, podemos ir ao Estoril, que bom, podemos ir ao Estoril. E ele estava no Meridiano, eu tinha o posto no Meridiano. E ele disse, então a que horas é que vamos e tal? Então vamos, aquilo era à 1 da tarde, disse, ao meio-dia estou. Ao meio-dia, mas como é que é isto? Bem, ele não sabia, mas aparecemos com a comitiva, com as motas, com aquilo tudo, à porta do... Ele não queria acreditar, e depois foi ver
conseguiu ir à boxe do Mansell, porque nós tínhamos aqueles VIPs circulantes. Ele tirou uma fotografia com o Mansell e pior, é que acabou por ganhar O Campeonato do Mundo. o Campeonato do Mundo. E, portanto, eu nunca vi o professor Calma chorar. Portanto, é mentira. Eu fiz um pedido a estes 3 presidentes, fiz este pedido de... Bom, eu tenho aqui mesmo que cruzar agora. O professor chorou com a vitória do Nigel Mansell. Sim. E eu pergunto-lhe quantas vezes é que já chorou com vitórias do Sporting Clube Portugal. Eu chorei algumas vezes, com as vitórias e com as derrotas. Mas, não, tem sido uma companhia muito grande. O meu pai, quando eu nasci, fez-me sócio. Eu tenho 76 anos de sócio do Sporting. Sou sócio 190. E nunca deixei de pagar as cotas, mesmo quando estive em Cambridge, com algumas dificuldades económicas. Aí a minha mãe foi impecável, porque assinava o jornal do Sporting, o jornal da Bola, e pagava-me as cotas, e eu recebia em Cambridge sempre os jornais. E a Bola, acho que também o Expresso, também ela fez essa coisa do Expresso, que era uma coisa, não havia telemóveis, não havia nada, era difícil, os telefonemas eram raros porque eram caros, está a ver, mas portanto o Sporting está ligado. Das maiores recordações que eu tenho é eu e o meu pai. Eu tinha 15 anos a ver um Sporting Manchester United, em que o Sporting tinha perdido 4-1 em Manchester. E ganhou por 5-0 E ganhou com golos do Osvaldo Silva. 3 golos do Osvaldo Silva. E eu lembro-me perfeitamente. O meu pai ia sempre para o futebol. Nós tínhamos lugar na central. O meu pai ia de colete e tinha umas moedas nos bolsinhos do colete. E eu lembro-me desse dia. Eu ganhei 20 escudos ou 22, porque o meu pai saltava com os golos. Saltava e caíam as moedinhas no chão, está a ver? E eu apanhava os 25 questões e os 5 escudos. E, portanto, foi uma vitória, está a ver? Lembro-me muito bem. E muitas vezes o meu pai, praticamente eu só via o meu pai. O meu pai depois separou-se da minha mãe quando veio da Índia. E eu lembro de ver o meu pai e quando o meu pai tinha dinheiro, porque o meu pai tinha este problema, o meu pai era um jogador, não é? E era um jogador diário, aquilo acabava o consultório e ia para o casino, aquilo era uma coisa de facto, foi muito difícil para nós. Onde eu convivia com o meu pai era no futebol. E quando o Sporting ganhava, muitas vezes íamos ao Nicola, comer um bife no Nicola, está a ver? Está a ver? Lá está a ver. Já disse muitas vezes o está a ver. Não, só 3. Está a contar. A Joana Marques, não é? Mas ela já não vai. Ela obrigou-me a corrigir isto, mas, portanto ficou o bife no Nicola e depois o bife noutros dias no Lacerda. Passa propaganda, não é? Sim, o Lacerda. Na Avenida de Berna. Na Avenida de Berna. Ora bem, vamos então falar duas primeiras coisas. Qual foi a primeira intervenção cirúrgica que fez, já na qualidade de chefe da equipa? Porque primeiro esteve sempre naquela posição que, aliás, eu vi várias entrevistas suas, em que dizia que é preciso ter calma, estar num lugar menos importante ou secundário a aprender com os mestres, mas houve uma altura em que fez a sua primeira intervenção cirúrgica. Não, fiz a primeira. E a outra, qual foi a sua primeira intervenção no Sporting? Qual foi o primeiro jogo que viu? A minha primeira intervenção cirúrgica não foi como cirurgião, foi como interno do vinho. Eu fiz a minha primeira apendicite aguda no primeiro ano do meu internato. Pronto, foi a primeira? Pronto. Sim, lembro como se fosse hoje, e lembro-me muito bem da primeira hérnia estrangulada que eu operei no banco. A hérnia estrangulada era uma situação que não era para os jovens, mas foi no dia do dia 12 de março, quando foi aquele problema de março, do pós-25 de Abril. O 11 de março. O 11 de março, não é 12, peço desculpa. Não, foi no dia 11. No dia 11 de março. Eu lembro de estar a ajudar o meu chefe de Câmara Pestana e ele disse, vai ao banco, receber o banco, porque o banco de São José, na altura, vinham muitos cirurgiões de outros hospitais. Vinham da Estefânia, vinham de Santa Marta, vinham dos Capuchos, tudo fazer ali, como devia ser hoje também, centralizar o banco. E o que é certo é que à 1h, que era quando começava a nossa hora de banco, não havia nenhum cirurgião mais velho. Estava o Câmara Pestana e eu. E, portanto, era preciso operar a tal hérnia estrangulada que tinha ficado da equipa anterior. E o Dr. Rui Câmara Pestana disse, vai para o bloco que eu já lá vou ter. E depois não apareceu e fui eu que operei. Devo a minha primeira hérnia estrangulada numa altura que não era pensável um interno fazer aquela operação, porque só começaram a chegar ao banco de São José os mais velhos
uma hora depois, 45 minutos depois, porque havia uma grande excitação. Aliás, os aviões rasavam ali o Hospital de São José em voo baixo e não se sabia o que era. Aliás, havia aquela ideia que se calhar isto é um golpe de direita, uma coisa dos caúzas e não sei o quê. Havia aquela psicose. E, portanto, eu devo a minha primeira hernia estrangulada ao facto de ter havido o 11 de março. Até um currículo que engloba, por aquilo que sei, mais de 2.000 intervenções, Não, assim já na área muito mais já de na 5 área mil. médica. Não, muito mais do que... Bem, aquelas feitas por mim como cirurgião Exato. são uns milhares, não é? São seguramente mais do que esses números que disse. Mas aquelas em que eu participei são então o dobro ou o triplo disso. Porque eu até fazia um banco voluntário às vezes para poder fazer um banco sem ser pago noutras equipes só para poder ver se fazia mais Chegou uma a apendicite. fazer 13 intervenções cirúrgicas num dia só. Isso foi um recorde fantástico, porque não sei quando é que foi, eu era também muito novo, já para ir do 3º ou 4º ano de internato, e fui fazer as primeiras operações. E depois os mais velhos acharam graça, o Eduardo não saía da sala. Foi uma coisa, e como havia um volume brutal. O Júlio não tem ideia, hoje em dia, no banco do Hospital de São José, operam-se uma média de 2 operações por dia. 1,5 operações por dia. Naquela altura faziam-se... Quando eu fui para Cambridge e era chefe de equipe na altura do banco, faziam-se 20 operações por dia. 20 operações por dia. Já viu? Aquilo era uma escola cirúrgica O que é que aconteceu? fantástica. Porque foram abrindo os hospitais distritais, as coisas foram fazendo, foram destruindo uma grande escola. Foram distribuindo aquele volume por várias urgências e por várias situações. E, portanto, quando eu voltei de Cambridge, a média já era 16, mas já viu o que é a diferença. Há cirurgiões hoje que se formam e que nunca sabem o que é um traumatismo do baço, nunca viram. Nos 5 anos ou 6 de internato não se operou um determinado tipo de cirurgias. Eu lembro-me na altura, antes de ir para Cambridge, haver 3 cirurgias de traumatismos ao mesmo tempo e eu saltava de sala para sala para ajudar os mais novos, está a ver? Porque cá está a ver. Porque eu tinha, de facto, tive responsabilidades de chefia muito cedo, está a ver? Os meus chefes deram-me essa possibilidade, até depois fazer a carreira e chegar ao topo da carreira médica aos 40 anos. Diz, e eu assino por baixo, que o Serviço Nacional de Saúde é dos melhores da Europa e do mundo. Sim, não tenho a mínima dúvida. E as notícias que correm habitualmente não abonam muito em relação ao Serviço Nacional de Saúde. E, no entanto, aqui há tempos disse, e eu reproduzo, quer dizer, numa altura, ou um dia depois, ou 2 dias, em que, numa intervenção robótica, se fez um transplante de fígado de filha para mãe, a filha com 50 e tal anos, a mãe com 60 e tal anos, ou assim. Ninguém fala disto, e toda a gente fala dos problemas do Serviço Nacional de Saúde. Não, porque o Serviço Nacional de Saúde tem problemas, isso não o nego, tem problemas. Agora não é justo estar a falar sempre daquilo que corre mal, não é justo, porque, repare, quais são os grandes problemas que abrem as televisões? É as esperas nas urgências, as urgências superlotadas e com imensa gente. E de um facto não haver médicos de família para muita gente da população. Agora, como também já disse que a ideia de haver médicos de família para todos os portugueses não é viável. Não, neste momento não é, porque pura e simplesmente não há e aquela carreira não é atrativa. Não, temos que encarar, não é? Houve uma altura, no tempo do Correio de Campos, em que nós fomos buscar médicos que falavam razoavelmente português, um portunhol muito aceitável ao Uruguai, está a ver? Para o INEM, na altura para o INEM, porque eles tinham tinham muitos, e era uma qualidade de medicina boa. E eu fui ao Uruguai por outros motivos. Já lhe vou também dizer porquê, porque para esses médicos poderem vir, na altura era o ministro Correia de Campos, ministro da Saúde, e nós tínhamos ambos uma casa no Penedo, em Colares, ao lado um do outro. E, portanto, aproximámos-nos muito, demos-nos muito, foi muito simpático esse convívio. E há um dia em que o Correia de Campos
foi jantar à nossa casa, porque era costume às vezes nós dizermos, olha, venham cá jantar, ou fazíamos aquilo de improviso, e ele disse, tenho aí um problema, vamos buscar os médicos ao Uruguai, mas a ministra do Uruguai exige uma contrapartida para esta medida poder passar no Parlamento do Uruguai. Tem que haver uma contrapartida médica. Nós temos também a oferecer alguma coisa ao Uruguai. Tu tens alguma ideia? E eu disse, não, eu tenho a ideia, não, eu tenho a solução. Isto é assim, é coincidência, eu tenho a solução. Então qual é a solução? Eles não fazem transplante hepático. Portanto, os doentes do Uruguai que precisam de transplante hepático ou morrem, ou têm que ir para a Argentina, ser operados privadamente, a um preço brutal, e eles não têm o transplante hepático. Nós, na altura, éramos o centro que mais transplantava na Europa. Na Europa, não. Na Europa, sem ser a Europa continental, porque os ingleses, havia centros ingleses que faziam mais do que nós. Mas da Europa continental ninguém fazia, porque, por exemplo, em Espanha há 40 centros, em França há 50 centros, e portanto ninguém tinha. Em Portugal só tínhamos 3 centros, e nós tínhamos um volume de transplantes com resultados fenomenais. Na altura desse ano nós tínhamos feito 143. Nunca nenhum centro europeu tinha feito mais de 100 nesse ano. E eu disse, oferece a contrapartida, formamos os uruguaios para fazerem transplante hepático. Achas que sim? Então, bem, passado uma semana, ou nem tanto, uns dias, ele disse, a ministra achou essa ideia genial, vamos então, e já podem vir os médicos do Uruguai para o INEM, porque nós temos com dificuldades. E, portanto, não fui eu, a nossa equipe formou em Lisboa, durante um ano, dos médicos do Uruguai, e fui fazer o primeiro transplante ao Uruguai, a Montevideo, para começar o programa, que é hoje um dos programas mais importantes. Eles, não é em números, não é? Porque eles são 3 milhões de habitantes, não é? Portanto, não podem fazer mais transplantes do que faz a Argentina ou o Brasil, mas em números relativos são o centro com melhores resultados na América do Sul. Foi também médico militante, porque nos anos de 74 e 75, no chamado PREC, partiu para a província, Sim, juntamente com muitos colegas, fazer aquilo que nunca tinha sido feito. Sim. Ainda faz falta. Não, isso na altura foi fantástico. Não, nós criámos, nós fomos o primeiro curso a conseguir fazer esse serviço médico à periferia obrigatório. Não imagina como calcula, mesmo os meus queridos amigos, colegas de curso. Eu ainda por cima, os colegas de curso, que são mais meus amigos, são assim uma elite do curso, está a ver, foram todos diretores de serviço e, enfim, não eram tão progressistas como eu seria na altura. Eu era do MES, está a ver, do Movimento de Esquerda Socialista. E, portanto, nós conseguimos, com o Zé Gameiro, comigo, aqui em Lisboa, conseguimos que fosse votado esse serviço médico à periferia. Foi a primeira vez que muitos doentes... O nosso grupo foi para Cuba, Vidigueira, Marmelada, Vila Ruiva, ali no Alentejo Profundo, um feudo do PCP. Fomos para um feudo do PCP, e, aliás, ia-nos custando caro, porque tivemos lá problemas graves, porque éramos os chamados burgueses esquerdistas, tá? E, portanto, aquilo na Vidigueira houve um período muito difícil para nós. Mas foi uma coisa fantástica. Agora pergunta-se, esses padrões de qualidade aceitar-se-iam hoje? Não. Quer dizer, hoje não se aceitaria que se resolvesse o problema dos médicos de família sem serem de carreira, se saberia uma especialidade, porque aquilo é uma especialidade como é a minha, de cirurgião. Não é? Para ser médico de família tem-se um internato, penso que de 5 ou 6 anos, não sei se são 6 anos como na cirurgia, mas é um internato longo. Na altura não, nós éramos jovens médicos, recém-formados, que de repente aparecemos nos sítios mais espantosos, onde pessoas nunca tinham sido auscultadas na pele. Eu lembro-me de estar a auscultar uma senhora e dizer à senhora, à velhota, então, se faz favor, pode recolher aqui a sua... Não queriam recolher o estetoscópio colasse à pele. Eu disse, então, mas como é que são auscultadas? O seu doutor auscultava-me sempre por cima da roupa. Havia coisas verdadeiramente inacreditáveis, pessoas que não tinham feito um toque retal ou um exame vaginal de uma senhora. Portanto, aquilo foi no país inteiro, e foi nas ilhas, foi magnífico. Durou 6 anos. Hoje em dia esses padrões de qualidade seriam aceitáveis? Não. Mas eu até lhe vou dizer, eu acho que era preferível em alguns sítios recônditos do país que pudessem ter médicos
que não tivessem ainda a formação desde que não se lhes chamasse médicos de família. Mas era preferível ter um jovem como eu fui, bem intencionado, que podia resolver, e sabe, os médicos resolvem 80% ou 90% das situações com grande facilidade. O meu pai era um clínico de bairro, não é? Fazia muita clínica, era da tuberculose, porque era a sua especialidade, a tuberculose, mais que a pneumologia era a tuberculose, era do IANT, chamava-se IANT, mas tinha uma clínica de bairro fluorescente, aliás, aquilo funcionava até à meia-noite, para a meia-noite ele ia para o casino, não é? Portanto, aquilo funcionava assim. E quando o meu pai foi cooperante em Moçambique, o meu pai, houve depois uma altura que casou com uma senhora indiana, que tinha que já conhecia com certeza na Índia, quando ele esteve na Índia, que era a Brígida, morreu agora há pouco tempo, com quem eu me dei sempre muito bem. E o meu pai, quando foi para Moçambique, como cooperante, surpreendeu-me. Não é? O meu pai era um homem, eu nunca percebi o que é que era o meu pai. O meu pai era um homem conservador, era um homem inteligente, era um homem tirando o jogo, aquilo era curioso. Mas o meu pai, quando morreu, eu quando fui ver a carteira dele, tinha um cartão de militante do Partido Comunista, que para mim foi uma coisa absurda. Eu não fazia a mínima ideia de que o meu pai pudesse ter tornado militante do Partido Comunista. E mais, e o meu pai, eu acho que ele fez isso em Moçambique, quando foi para Moçambique como cooperante para o Hospital Machado, e deixou uma clínica de bairro. Ele na altura dizia: Eduardo, eu vou, mas depois vou ter que voltar, tu, se não te importas, tomas conta aqui dos meus doentes de estimação. Ele tinha para aí 12 ou 14 famílias que ele dizia que era um metabolismo basal. E eu dizia: tens que fazer as coisas. Eu: pai, mas eu não percebo nada disso, sou novinho, agora vou ver. Não. Só lhe contei essa história porque é uma história muito interessante. E havia uma família que dizia: esta família, olha, se fores à quarta-feira, já sabes que eles comem cozida à portuguesa e tal. Se fores à hora de jantar, vais à hora de jantar, eles vão dizer: o doutor não quer jantar. Olha, e depois, se quiser jantar, jantas. E eu disse ao pai: mas aquilo é muito fácil e tal, porque é um casal que vive com os sogros e tem 3 netos. E, portanto, aquilo, quando tu vais lá, depois, geralmente, eles chamam para ver um neto ou para ver logo também o sogro, depois não te preocupas com o pagamento e tal. Eles, à saída, metem-te um envelope, não tens que perguntar nada e tal, que eles põem o dinheiro. E eu disse: pai, mas eu, ainda por cima, com 3 netas, pediatria, não sei nada disto, não vai ser uma tragédia. Não te preocupas, porque quem vai à porta é a avó. Isto está escrito, esta coisa está escrita, vem a avó. Então, e o facto de vir à avó? Não, a avó faz-te o diagnóstico. Quando tu chegares, e se tu fores no dia em que eles te chamarem logo por causa da neta, eles vão dizer: o seu doutor é como o paizinho, podemos contar consigo. E assim foi, eu bati à porta e a senhora disse: pode-se contar, o paizinho bem dizia que podíamos contar consigo, estamos muito felizes. E ele dizia assim: ela faz o diagnóstico. Ela vai dizer: vem cá, porque a minha neta eu lembro do nome da neta, era Gabriela. Uma das netas, a Gabriela, tem olhos de cordeirinho. Olhos de cordeirinho nem tens que auscultar, não tem nada. Paracetamol é uma febre transitória. Olhos de roxinol ou de passarinho, já tens que ter um bocadinho mais de atenção. E se for olhos de peixe, tens que mandar para a Estefânia. Vais perceber que é grave. E assim foi quando eu chego a Gabriela. Ela tem horas de cachuchinho. Eu fiquei em pânico. Tinha uma meningite. E mandei para a Estefânia. Foi um êxito fantástico. Mas quem vê, está a ver a sensibilidade. A avó é que fez o diagnóstico da gravidade da doença da neta. Mas há aqui uma questão, é que em determinada altura chegou a perguntar aos seus doentes se eles achavam que havia alguma incompatibilidade entre o comentador desportivo e o médico. E perguntou também aos seus alunos. Sim, e parece sim. que uns e outros disseram: não senhor, pode continuar a comentar. Não foi mas sempre. o comentador, eu queria também conhecer alguma coisa dessa sua atividade, que suspendeu por alergia. Eu depreendo quase por alergia. Sim, foi por alergia. Eu agora tenho mais dificuldade em explicar as características desse senhor, porque ele morreu, não é? Portanto, eu respeito, porque nunca lhe desejei a morte, é evidente, e morreu cedo, com uma situação dramática, portanto. Mas eu achei que era incompatível com a senhora. Mas eu sempre me preocupei muito. Havia 3 pessoas que achavam que eu não devia ir ao programa. A minha mãe achava que... O meu tio Mário, que dizia: como é que o médico vai para lá discutir essas coisas, deves deixar aquilo tudo. E depois tinha alguns amigos que eu prezava a opinião e que diziam: não, isso é engraçado, dá um aspecto humano.
fui eu que introduzi o tema do meu Sporting. Ninguém falava, eu é que introduzi esse léxico de dizer o meu Sporting. E aquilo era engraçado, porque era discutir os lances, aquilo não ultrapassava. Mas eu tinha uma má consciência. Eu lembro de uma vez chegar ao programa, depois de 2 transplantes hepáticos, e adormeci. Com o David Borges, e ainda por cima, maldade, não é? Porque aquilo foi na SIC. Porquê? Porque aquilo foi uma mina de coisa. O Eduardo está a dormir. Eu caí, estava a dormir. E aquilo deu 15 ou 20 segundos em televisão comigo a dormir. E quando eu acordei, comentei o penalti que não tinha visto. Tá? Foi uma coisa. Mas eu achava, preocupava muito saber se os doentes, quer dizer, que tinha acabado de fazer um transplante, ou tinha acabado de fazer uma cirurgia complicada, porque a nossa cirurgia era sempre muito complicada. E depois eu disse, será que isto vai afetar a confiança dos doentes? E eu perguntava muito. Os doentes nunca me disseram, até uma determinada época, nunca me disseram. E os meus alunos a mesma coisa. Eu dava a primeira aula, eles sabiam que eu também aparecia na televisão, era canal aberto, não se esqueça disso, Júlio. E às vezes eram 4 horas, porque aquilo começava às 11 e às vezes o Rangel dizia, pá, às 3 da manhã ainda temos não sei quantos espectadores, aquilo não parava. Era encher chouriços, está vendo? Lá está o está a ver. E eu tinha essa preocupação. E quando saiu o Fernando Seara e o Pôncio, morreu o Pôncio primeiro, depois foi o meu amigo Manuel Serrão, que agora está metido também aí nos charilhos e que não tenho falado com ele, mas era agradável e aquilo que o Seara era acordado. Depois substituíram o Fernando Seara por esse senhor que morreu, o Pedro Guerra, e aquilo era incompatível, está a ver? E eu comecei, a pergunta que eu fazia aos alunos no início, vocês acham, houve um dia o delegado de curso e disse ao Sr. Professor, podemos dizer a verdade, o Sr. Professor, aquilo já é indigno. Já não pode ser. E a sua mulher também disse a mesma coisa. E a minha mulher e os meus filhos. Eu um dia ia para o programa, aquilo era à segunda-feira, e eu reparei que o jantar era só a Manela, o Francisco e o Eduardo. E eu disse, o que é que se passa aqui? Então foi um pedido dos 3, mas sobretudo do meu mais novo e da minha mulher, a minha mulher com as lágrimas nos olhos, a pedir, por favor sai, porque aquilo está-se a tornar igual. Porque aquilo às tantas, depois eu já não tinha controle sobre a minha agressividade e a minha maneira de falar. Portanto, nesse dia eu disse à minha mulher, eu prometo-vos que hoje saio. Ora bem, as 2 questões finais, que eu não resisto a pôr-lhe, que têm a ver com o futuro. Do seu ponto de vista, qual é o futuro do Serviço Nacional de Saúde e já agora o serviço que nós podemos prestar de alguma maneira como comentadores honestos e equilibrados em relação ao desporto. O que é que pensa desse tipo de debates? Eu penso que há programas demais. Acho que eu vou ser muito agressivo agora, se calhar vai-me sair mal isto. Há um jornalismo de esgoto desportivo em algumas televisões, porque são eles que são sempre a dizer que o futebol português está péssimo e isto é tudo uma coisa, e são eles que chafurdam nas feridas e chafurdam na lama, quanto mais eles aprofundam, e depois têm comentadores, alguns são indigentes intelectuais, aquilo é uma vergonha. Eu às vezes tenho vergonha de dizer, serei que eu fui o precursor disto? Será que eu me portei? Não sabem sequer os termos dos verbos que apresentam, comentam tudo. Comentam com uma agressividade e sempre pondo-se, elogiando-se mutuamente. Aquilo é uma vergonha, por exemplo, porque a nossa casa é que é o máximo, e não sei que nós é que somos os jornalistas impolutos, nós é que somos. E depois vivem da chafurdice. E, portanto, esses programas, de facto, eu penso que foi bom assim que ter acabado com os programas. Às vezes envergonho-me de ser eu, porque aquilo de facto não faz sentido. E então há 2 canais então, que eles já nem mudam de facto, mudam de um sítio para o outro, com as mesmas vestimentas, a dizer as mesmas coisas. Eles não têm a noção que são eles os principais mentores do clima de agressividade. Ficaram muito espantados outro dia quando um jornalista foi, eu não o vi ser sequer agredido, não é? Eu não vi a agressão, mas foram agressivos. Eu também, se me viessem entrevistar à saída do Estado, eu diria com certeza, para os senhores não falam, os senhores fazem um jornalismo inaceitável, vivem da tragédia e vivem do... Portanto, eu tenho... Isto não é desporto hoje em dia, isto é uma indústria, não é? E o meu Sporting,
continua a dar-me grandes satisfações. Somos agora bicampeões, vamos ser tricampeões, quase seguramente este ano, porque depois eles também eles comentam em função dos resultados, não comentam em função da qualidade. Toda a gente já percebeu de que o Sporting é a equipe que melhor joga e que o Porto está ali um bocadinho na corda bamba. Mas eles não dizem que fantástico, época fantástica de fulano e fulano, mas vivem disso. Portanto, eu acho que é preciso acabar com... Agora, é preciso acabar não, porque são instituições privadas, cada um tem os seus critérios editoriais, aquilo é baratíssimo, não é? É baratíssimo, dão horas da televisão, horas e horas e horas, mas eles não percebem o ridículo disto. E então lá, uma picareta falante. Uma picareta falante. Picareta foi o termo que o Vasco Presidente, lembra-se, uma vez fez para o Guterres, que foi engraçado. Mas há lá uma picareta falante que se adora falar, fala aos gritos, desrespeita aos colegas todos, ele é que sabe, e muda de um sítio para o outro e continuam a falar daquilo como se eles não fossem os principais culpados deste clima absurdo. Em relação ao Serviço Nacional de Saúde, enfim, sabe, nós os dois, já estamos os dois no fim da vida. Às vezes os meus amigos e a minha família ficam furiosa de eu dizer que isto é uma coisa. Quando festejei agora os 77 anos, não festejei mais um ano, festejei menos um ano, porque isto tem um fim, não é? Porque o que é a vida? Eu estou sempre a dar esta definição fantástica da vida. A vida é uma doença crónica, sexualmente transmitida, com um prognóstico invariavelmente fatal. Portanto, eu aos 77 anos, ainda cá estou, o meu pai morreu com 75, a minha mãe com 75. Eu já tenho 4 stents e 2 cancros e estou aqui ainda. Mas isto é assim. Quer dizer, e eu até tenho uma certa angústia, não me agrada nada esta proximidade do fim. Como dizia o Raul Soldado, eu não tenho medo de morrer, tenho é pena. Não, mas eu não é medo, porque isso é inevitabilidade, não é? Quando nós nascemos, isto é este jovem que está aqui ao pé de nós, que tem 30 anos, também daqui a 100 anos não está cá. Não há ninguém daqui a 100 anos que vive nesta altura. E isso angustia-me um bocadinho, e depois é preciso acreditar, será que vai haver qualquer coisa acima disto? Eu tenho cá está, o meu mais antigo e melhor amigo, tem uma fé inabalável e acha que isto não é o fim. Portanto, é para essas pessoas que têm esta fé genuína de que há qualquer coisa para além desta finitude, isto é mais fácil de aceitar. Para mim é dramático saber que, tirando os meus netos, já ninguém se vai lembrar do Eduardo. E mais, eu tenho este terror, eu já disse, quando morrer, é evidente que se calhar vão lá pôr uma coisa qualquer em cima do caixão, do símbolo do Sporting, ou não sei o quê. Mas o que eu quero que ponham é o símbolo dos transplantes, está a ver? Porque nós fizemos, eu participei, emigrei para aprender e fizemos um centro dentro do SNS, que é aquilo que eu gostava de ainda ser recordado por uma ou duas gerações, porque depois... E vai ser, com certeza. E por isso, depois, porque para tratar estas doenças complexas ou difíceis, o Júlio não tem que acreditar, não há alternativa neste momento. Não sei que se formas de organização. E sobretudo os Estados Unidos, sabe que eu também fiz estágios nos Estados Unidos, e conto-lhe uma história horrível. Eu vi uma vez nos Estados Unidos, quando lá estava em Pittsburgh, que era o maior centro do mundo a fazer transplantes, fiquei também muito amigo do chefe. Eu devo ter alguma qualidade humana, porque de facto, como o Tom Starnes, que era o homem mais importante do fígado no mundo, veio a Lisboa, esteve em minha casa, deixou-me estagiar em Pittsburgh, que era onde ele trabalhava. E, portanto, houve ali qualquer coisa que nós fizemos que agradou também à parte internacional. Mas isto era a propósito de eu dizer, eu gostava de ser recordado por isso ainda. E vai ser. Porque muitos doentes se salvaram. E agora, outro aspecto é que atrás de mim virá, quem bom de mim fará, é um ditado horroroso. Portanto, eu estou muito orgulhoso. Para já deixei lá as pessoas que formei, não é? Mas o líder atual é melhor do que eu. E eu sinto, porque ele começou a fazer a primeira apendicite comigo. E foi o homem e o grupo que fez estes transplantes robóticos, o primeiro na Europa e o segundo no mundo. Com uma situação também que me orgulha muito, é que fui eu, com ajudas que eu não posso ainda dizer. Talvez agora, depois do presidente Marcelo Rebelo de Sousa sair, eu possa explicar a ajuda que ele deu
legítima para que nós tivéssemos o primeiro robô cirúrgico do SNS. Foi trazido para o Correio Cabral por mim, com outras ajudas, foi a Fundação HCAN que ofereceu. Hoje em dia já temos 2 no Correio, já 11 no país inteiro, mas na altura foi o primeiro. Porque embora eu nunca tivesse feito cirurgia robótica e achava aquilo, eu lembro de ir assistir à primeira operação robótica que fez o Hugo no Correio Cabral, e aquilo fazia-me uma impressão brutal, porque, não é, o mexer do robô não é para a minha geração. Não é para se aprender aos 70 anos, é para se aprender aos 30, aos 40. Não é? Eu vejo os jovens cirurgiões hoje a fazerem a laparoscopia, que tanto me custou a começar, com uma facilidade, é a mesma facilidade com que o meu neto me dá 10-0 nos futebols da televisão, não é? Conseguem fazer aqueles pontapés de bicicleta e fazer... Não sei se já jogou alguma vez aquilo, não, aquilo para nós é... Não é impensável, levamos amadas daquilo. E, portanto, eu tenho uma grande esperança que, depois de ultrapassadas estas dificuldades, só fazia aqui eu acabei por votar António José Seguro na segunda volta. Na primeira volta apoiei com convicção também o Marcos Mendes, porque eu sei que ele podia ter condições diferentes dos outros, mas sempre disse que ficava tranquilo se fosse um deles, o Presidente da República. Na segunda volta, com certeza, votei também com convicção no José Seguro. E há uma coisa que eu espero que ele ouça neste... Ele não pode dizer que o SNS é o caos. Não pode dizer, não é justo. Está a ser mal aconselhado. Ele pode dizer que vai ajudar a resolver, dentro das possibilidades do Presidente da República, a resolver o problema da saúde. Como, aliás, também Marcelo disse, é preciso fazer aqui um pacto de regime com os grandes partidos democráticos que querem defender a saúde, e depois pode haver um balanço mais para o privado, um balanço mais para o público, consoante quem ganha as eleições. Mas ele não pode dizer que é o caos. Não pode dizer que é o caos, porque não é justo, não é verdade. Alarma aos portugueses. Os portugueses têm que ter uma grande confiança no SNS, mesmo se têm que esperar nas urgências tempos que não são justos, mesmo se ainda não há médicos de família para todos, porque isso vamos ultrapassar estes pequenos problemas e para os grandes problemas do país. E ao contrário dos Estados Unidos, onde ouvi morrer um jovem de 19 anos porque não tinha seguro, que era clear da insurance. O miúdo tinha uma hepatite B fulminante, só se podia salvar com um transplante. Havia um fígado para o transplantar, mas ele não tinha seguro. E deixaram-no morrer. E isso em Portugal nunca poderia acontecer. É a melhor maneira de terminar Exatamente. Esta agradabilíssima conversa. Um grande abraço para si. Muito obrigado. Eu que agradeço, João. É um prazer. Mas quase sempre o lar dos